Boa noite, sejam bem-vindos às segundas da palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Que bênção estarmos juntos aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra de Deus. E a gente vai conversar hoje sobre os capítulos 6 e 7 do segundo livro de Reis, falando mais um pouco sobre o ministério profético de Eliseu, o desenvolvimento, então, da atuação de Eliseu perante o Reino do Norte, o Reino de Israel, milagres, intervenções divinas e lições importantes para as nossas vidas que nós podemos extrair desse texto. Eu quero convidar você a um tempo de oração para nós pedirmos a orientação, a iluminação do Espírito Santo para que o Senhor venha nos ajudar nessa noite, o Senhor venha nos abençoar com a compreensão da sua palavra, ao abrirmos a Escritura, ao lermos o texto, que o Senhor possa nos conduzir aqui a entender, a aplicar esse texto também à nossa vida hoje, para que haja crescimento, transformação, haja de alguma forma uma poderosa manifestação de Deus, da sua graça nas nossas vidas. Senhor, te agradecemos pela oportunidade. Te agradecemos, Senhor, porque é um privilégio para nós termos em mãos a Tua palavra e estudarmos aqui o Antigo Testamento, o segundo livro de Reis e compreender, Senhor, coisas maravilhosas que o Senhor registrou aqui na palavra, que o Senhor tem para nós hoje, para nós aplicarmos às nossas vidas. Nos ajuda, leva-nos, Senhor, toma-nos pela Tua mão hoje e nos ajuda a caminhar, a compreender aqui a vontade do Senhor através da Escritura Sagrada. Pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bênção, hein? Olha que alegria, irmãos. Vamos lá, avançando aqui no capítulo 6 do segundo livro de Reis. Nós começamos aqui o capítulo, né? O capítulo começa com um milagre operado por Eliseu, que diz respeito, né, a contrariar as leis da física. Você vê aqui o caso do machado que Eliseu faz flutuar. Então, o que é o milagre, né? O que é o milagre? Quando a gente fala sobre milagres, a gente entende que é algo que é sobrenatural, que é acima da capacidade humana, que o homem não pode produzir. É por isso que muitos não creem em milagres, exatamente por essa impossibilidade de se reproduzir essa experiência em laboratório, né? Então, se você tem uma visão científica, não tem nada errado em você ser um cientista, crer na ciência, mas você não vai conseguir fazer isso em laboratório. Essa experiência não vai se repetir em laboratório. Mas o Deus que fez o universo, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que estabeleceu as leis da física, é o Deus que tem o poder para inverter as lógicas e fazer de forma diferente, conforme Ele apraz. Mas a grande pergunta que vem para a gente é: por que Deus faz milagres? Por que Deus, em algumas ocasiões, Ele manifesta algo que é anormal, como é o caso aqui de 2 Reis capítulo 6, versículos 1 a 7. Então você tem aí nessa leitura uma história que narra um milagre, contrariando aqui as leis da natureza, as leis da física, que o próprio Deus estabeleceu. Então, Deus que é soberano, Deus que criou todas as coisas, estabeleceu essas regras, Ele pode, segundo a sua vontade, Ele pode contrariar essas próprias regras. Mas veja, tudo no final tem que ser para a glória de Deus. Marcelo, é para isso acontecer hoje? A gente vai pegar aqui o texto e aplicar hoje? Deus vai ter que fazer flutuar o machado hoje aqui na minha vida? Olha, não necessariamente Deus age como Ele quer. Eu também não vou pegar aqui o texto e fazer uma interpretação alegórica, né? Pegar aqui né, essa palavra e falar, né, aquilo que está perdido, afundado na sua vida e fazer uma alegoria. Não é isso, né? Não é isso que o texto está dizendo para a gente. O texto não está ensinando esse tipo de mensagem alegórica para a gente agora. Ele está mostrando, na verdade, pura e simplesmente o cuidado de Deus, a provisão de Deus para com os seus servos. A lição do texto é essa. Leia comigo, 2 Reis capítulo 6, versículos 1 a 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um:
serve de te ires com os teus servos? E ele tornou, eu irei. O profeta foi com os outros discípulos de profeta, e foi com ele. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde que caiu? Mostrou-lhe ele lugar, e então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o, estendeu ele a mão, e o tomou. Então essa passagem aqui, eu repito, eu não vou fazer uma interpretação alegórica, criar aqui uma alegoria, sabe, aquelas coisas da sua vida que afundaram, Deus vai fazer ressurgir, Deus vai desenterrar o talento e tal. Mas, irmãos, não é nada disso, o texto não diz nada disso. A comunidade dos profetas estava aumentando. Isso é bom. Olha só, por que o espaço ficou pequeno? Por que o espaço ficou pequeno? Porque a casa de profetas estava enchendo. Então, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu que o lugar estava apertado. Por quê? Porque a comunidade de discípulos, a comunidade de profetas estava crescendo. O texto deixa claro isso para a gente. Por isso eles precisavam expandir o espaço da habitação, né? E a escola de profetas funcionava dessa maneira. Esses discípulos de profetas, eles tinham uma espécie de alojamento, uma espécie de local onde eles ficavam. E ali eles aprendiam, né, ouviam o profeta, conversavam, estudavam, e ali eles estavam sendo preparados por Deus para o exercício do ministério naquele tempo. Lembrando que, apesar do destaque de Eliseu, havia essa dinâmica de formação espiritual. O discipulado não é uma novidade do Novo Testamento. O discipulado não é uma novidade da igreja. Sempre houve discipulado. Sempre houve essa relação de discipulado. O Deuteronômio vai ensinar que os pais vão discipular os filhos, né? E você vai ver o Moisés discipulando Josué e assim sucessivamente. Quem Deus levanta para ser líder deve ter essa importante, percepção, visão da prioridade, da importância do discipulado. Então, os discípulos estavam se multiplicando. E é um bom sinal, por quê? Porque quando há interesse na palavra de Deus, irmãos, isso é um sinal de avivamento. Então, o que o texto mostra para a gente, aqui no capítulo 6, nessa primeira parte, é que há um crescimento da comunidade profética, porque há um maior interesse na palavra de Deus. Isso é um sinal de avivamento que Deus está fazendo. Todo avivamento começa pela palavra. O avivamento envolve a redescoberta da palavra de Deus, de maneira que, quando eles resolvem, e o profeta apoia essa decisão, dos discípulos, eles dizem: vamos lá construir, vamos, você vai com a gente? Vou com vocês. Imagina se Eliseu não tivesse ido com eles, né? O profeta era bom aqui de palavra, mas ele era ruim de machado, né? O uso do machado ele deve ter errado ali, ou o ferro soltou da madeira e caiu na água, né? Pelo texto bíblico aqui, pelo texto original, dá a ideia de que o ferro, aquela parte do machado, o ferro do machado se soltou e caiu, saiu daquela parte do cabo e caiu na água. Então, assim, e é interessante que o texto, quando ele fala, era emprestado, ou seja, o profeta não tinha nenhuma intimidade com o machado, mas ele estava ali de boa vontade, buscando a Deus, querendo expandir ali a casa dos profetas, daquela comunidade, de maneira que Deus mostra, meus irmãos, nesse texto aqui, de forma muito simples, É um milagre que foi registrado na palavra de Deus para a nossa edificação, para que a gente creia que Deus manifesta o seu cuidado para conosco. E a primeira lição e aplicação que nós podemos tirar aqui do capítulo 6, Deus manifesta o seu cuidado para conosco. Ele manifesta o seu cuidado nas coisas mais simples. A gente, às vezes, está preocupado com coisas grandiosas, coisas imensas, mas Deus, nas coisas simples,
simples, né, mas que contraria aqui o caso, né, do machado, do ferro do machado que flutua, que contraria, né, a própria lei da natureza, a lei aqui, né, você tem o empuxo, você tem ali o ferro que ele vai ter que afundar naturalmente, como uma âncora. Mas Deus faz isso para mostrar o seu amor para conosco. Olha, pode ser que o teu problema hoje não seja o machado que tenha caído dentro do rio, mas pode ser que hoje você tenha alguma necessidade. E Deus, ele provê as nossas necessidades, das mais simples às mais complexas. É isso que o texto ensina para a gente. O Senhor está preocupado, né, interessado nessas questões nossas, sabe? Até mesmo nas nossas necessidades materiais, Deus é o nosso provedor. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer que ele pode todas as coisas. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, mas veja, longe de ser um discurso triunfalista, longe de ser um discurso que muitas vezes é sustentado por aí, de uma teologia de prosperidade, que não tem um amparo bíblico, que é fora de contexto, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: irmãos, eu sei passar necessidade e sei ter o suficiente, a abundância, eu estou contente. O posso todas as coisas daquele que me fortalece, né, de Filipenses capítulo 4, na verdade Paulo quer dizer o seguinte: meus irmãos, eu estou contente. Ele diz aqui no versículo 11 do capítulo 4 de Filipenses, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo 13 é precedido da lição aprendida por Paulo: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse é o contexto da fala de Paulo. Esse é o contexto que a gente pode trazer aqui de volta para o Antigo Testamento e compreender a ação de Deus, a bondade de Deus, a manifestação desse amor constante do Senhor em nosso favor, nos pequenos detalhes, fazendo flutuar um machado, né, que, né, talvez a gente pense assim: Deus é poderoso Deus podia mandar a casa pronta logo para eles, né? Deus podia mandar ali os anjos construírem aquela habitação para os profetas, mas Deus quis usar o esforço dos discípulos de profeta, ok? Os discípulos ali, eles foram lá, pegaram o material, eles foram buscar a madeira para construir a casa, para ampliar a casa, e Deus mostra que nesse seu esforço, nesse seu trabalho, Deus está cuidando de todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, Deus cuida da gente. Deus supre as nossas necessidades. E o que a gente precisa entender é o contentamento. O que a gente precisa experimentar é o contentamento em Deus. Paulo diz: estou contente. Eu estou contente em qualquer situação. Posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso passar por tudo isso. Então, a lição do texto aponta para o cuidado, a provisão, o amor de Deus, o Senhor sempre nos assistindo, sempre nos amparando, nos guardando nessas situações. E assim como Deus fez flutuar o machado naquele dia, Deus também é poderoso na nossa vida para trazer para a gente o suprimento, a provisão para cada uma das nossas necessidades. Se você teme a Deus, se você quer servir a Deus, se você, assim como esses discípulos de profetas, né, tem interesse na expansão do reino, expansão da obra de Deus, saiba de uma coisa, né, o Deus que chama você para essa obra, o Deus que chama você para trabalhar nessa obra, nessa seara, é o Deus que vai prover todas as suas necessidades. Creia nisso, é isso que o texto ensina para a gente, o cuidado, a bondade, a provisão de Deus. Lembra quando Jesus e os discípulos, né, Pedro vem para Jesus e fala assim: olha, a gente tem que pagar o imposto ali, o tributo. Aí Jesus fala para Pedro assim: olha, vai, pega ali o material de pesca, isso é Mateus capítulo 17, Mateus 17. Aí Jesus fala assim: olha, Pedro, pega o material de pesca, vai lá, lança ali a isca e pega o primeiro peixe que você pegar, abre a boca e ali você vai ter 2 moedas na boca do peixe. Olha, uma você paga o meu tributo, outra você paga o seu tributo. Né? É interessante. Jesus não podia fazer assim: ó, toma aqui a moeda, Pedro.
Ele não podia fazer assim? Fazer um milagre e dar a moeda direto para o Pedro? Podia. Mas ele escolheu que Pedro fosse ao mar pescar e através daquele trabalho que Deus, né, que Jesus deu a Pedro, ele achasse na boca do peixe a provisão. E fazendo um paralelo, né, mais ou menos isso, os profetas, Deus podia dar a casa pronta para eles, mas Deus deu a eles a missão de construir a casa, de expandir a casa. Então, aquele que Deus chama para a sua obra, aquele que Deus chama para o seu trabalho, para a seara, recebe o que é necessário. Recebe o machado, recebe a madeira, recebe a provisão, o sustento, a guarda do Senhor, aqui nesse momento a restauração, quando se perde o machado, para que você possa prosseguir, animado. Sabe, eu vejo aqui que o texto ele não diz o que aconteceu depois, mas ele diz que, ele disse, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. O rapaz ali, o discípulo, estendeu a mão e pegou o machado que tinha flutuado no Rio Jordão. Então, aí você pensa, né? Não é um riozinho, não é uma piscina, é um rio. E Deus fez flutuar o machado. Eu imagino a alegria, eu imagino o ânimo renovado desses discípulos depois da experiência. Eu imagino como é que eles voltaram carregando aquelas madeiras para construir aquela casa e falando entre eles, olha que maravilha que Deus fez, olha que coisa linda que Deus fez, e isso nos anima a saber que essa obra é de Deus, que a gente está fazendo a vontade de Deus. Então vamos construir, vamos ampliar a casa, vamos nesse avivamento, porque toda vez que há interesse maior pela palavra, há um avivamento, vamos investir naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então, essa é a lição que a gente tira dessa primeira parte aqui do capítulo 6, sem apelar, meus irmãos, sem apelar para alegorias, né? Mas vamos ao texto, vamos ao que o texto ensina, e é isso que claramente a palavra de Deus mostra para a gente e nos traz aqui esse ânimo, esse encorajamento para nós continuarmos servindo ao nosso Deus. Vamos para a segunda parte do capítulo 6, que fala da guerra entre sírios e os israelitas. Então veja o que acontece. O rei da Síria, diz o versículo 8 do capítulo 6, fez guerra a Israel. E em seu conselho, em conselho com seus oficiais, disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então veja, o rei da Síria reunia o seu estado-maior, então ali, é claro, a portas fechadas, nas suas reuniões, né, o rei e os seus generais, eles conversavam, estratégias eram estabelecidas e Deus mostrava a estratégia do rei da Síria a Eliseu. O texto diz que, versículo 9, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá. O rei de Israel enviou tropas para o lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou não uma nem duas vezes. Então veja, essa história se repete. O profeta, ele recebe a direção de Deus. Aqui o texto não diz como é que isso acontece, mas ele recebe essa informação. Ele acaba funcionando como, né, um agente de inteligência nessa guerra, a guerra proposta pelo rei da Síria, e o Eliseu, ele revela, Deus revela a Eliseu os segredos militares dos sírios. É interessante que você vai perceber que o rei de Israel é anônimo, né? Sempre, né? Nessa passagem, nessa seção aqui do livro de Reis, o nome do rei de Israel não é falado. O nome de Eliseu é falado. O nome de Eliseu é lembrado. Mas o nome do rei não é falado, é um rei sem nome, é um rei anônimo. A gente sabe que esse rei aqui era Jorão, esse é o tempo de Jorão, mas ele é tratado, pela redação aqui, né, ele é como se fosse tratado com desprezo. É o rei de Israel, é um anônimo. O rei da Síria também, o nome não é mencionado. Depois, na outra parte, que é uma outra história que vem do versículo 24, se fala do Ben-Hadad,
né, que era o rei da Síria, essa é uma outra história que vem no versículo 24. Mas o que é importante nós compreendermos aqui? Deus trouxe para o profeta o conhecimento de segredos militares. E através desse conhecimento, o profeta orientou o rei de Israel para que houvesse livramento, para que eles não fossem surpreendidos pelas tropas da Síria. E assim o rei de Israel foi livrado, ele se salvou, né, várias vezes, nem duas, né, nenhuma nem duas vezes, então várias vezes. O que acontece? O rei da Síria fica desconfiado, tem um espião aqui no nosso meio. Tem alguém aqui entregando, né? Tem um X9 aqui, um espião entregando aqui para Israel a nossa estratégia. Mas aí alguém diz lá no versículo 12: meu senhor, ninguém, ó rei meu senhor, ninguém, não tem ninguém aqui traindo. Mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Olha só, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que é onisciente, o Deus que conhece o coração, inclusive, revelava a Eliseu aquilo que o rei da Síria falava na sua câmara de dormir. Ou seja, no mais íntimo, aquele segredo era revelado por Deus ao profeta Eliseu. E aí, a decisão do rei foi mandar matar o profeta. Ele diz o versículo 13: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, ele está em Dotã. Dotã ficava estrategicamente, né, era na ponta do vale, 14 quilômetros de Samaria. 14 quilômetros de Samaria. Lembra que a Síria fica ao norte, Damasco, Síria fica ao norte, e aí você tem Samaria e a região de Dotã, 14 quilômetros, essa região, essa cidade, 14 quilômetros de Samaria, então a distância curta, né? Não é tão longe assim, 14 quilômetros. Então o que acontece? O rei da Síria manda fazer uma emboscada. O rei da Síria, tendo essa informação, né, de que ele estaria em Dotã, e ele estava realmente em Dotã, manda ali suas tropas, e o profeta é cercado. Aquela cidade é cercada. De noite, eles chegaram e cercaram a cidade. Diz o versículo 14. E o moço de Eliseu levantou cedo, né? Você imagina ali, o moço de Eliseu esfregando os olhos, e aí o rapaz, quando olha, ele toma um susto, né? Lá no versículo 15, tendo levantado muito cedo o moço de Eliseu, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade. Então, o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O desespero do rapaz. É uma cena engraçada, né? Uma cena... eu não sei se eu rio ou se eu choro, mas ai meu Deus, ai meu Senhor, o que a gente vai fazer agora? Nós estamos sozinhos aqui na cidade e estamos cercados por essa tropa da Síria, né? Então, estrategicamente, no sentido, né, no sentido humano, realmente eles estavam cercados, eles estavam ali, não tinham para onde fugir. E o menino se desespera, o moço de Eliseu se desespera, e Eliseu, no versículo 16, ele responde com a tranquilidade daquele que sabe em quem ele tem crido. Ele responde com a serenidade, né, no olhar daquele que conhece ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E ele vai dizer assim: olha, não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa primeira palavra de Eliseu, meus irmãos, para o moço, é uma palavra de consolo, de conforto, de encorajamento. Né? O menino desesperado, vendo as tropas, né, que cercaram ali, acordou cedo, as tropas chegaram à noite, então imagina, ele deve ter acordado ali para fazer o café da manhã, preparar ali o alimento, e ele toma aquele susto e se vê cercado, sitiado ali, se vê sem saída. Mas a palavra do profeta, a palavra serena, a palavra confiante não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele.
mais são os que estão conosco dos que estão com eles, né? Então, depois o profeta pede para que o Senhor abra os olhos do moço. Eu queria que você se lembrasse lá da primeira carta de João, quando João faz referência, né, a essa realidade de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente sabe que o mundo jaz do maligno. João fala isso na sua primeira carta. Então ele diz que, né, nós sabemos que o mundo jaz do maligno, mas aquele que está em nós, e nós que estamos em Cristo, estamos bem acompanhados. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. João também disse que o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crer ser Jesus. Aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então, paralelamente aqui ao texto do Antigo Testamento, essa lição é ensinada a nós por João. Veja, a gente sabe que, né, o mundo jaz do maligno, a gente sabe que muitas vezes a gente está cercado, né, cercado de opressões, cercado de pessoas que, de alguma forma, né, querem, né, fazer mal a gente, mas, assim como João, lá na sua primeira carta, diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eliseu está dizendo para o menino, não temas, meu filho, maior é o que está em nós, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí ele ora pedindo, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Aí eu peço agora ajuda a Paulo. Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Nós não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta, meus irmãos, não é contra as pessoas. Nós não lutamos contra as pessoas. Sabe, a gente tem que ter muito cuidado para não partir para uma agressividade, para uma atitude beligerante. O Evangelho é a palavra da paz. O Evangelho é a verdade. A gente pode, né, falar com veemência, a gente pode falar a verdade em amor, sempre a verdade é falada em amor. A gente pode levantar a bandeira da verdade, defender a verdade do Evangelho, a gente crê na palavra de Deus, mas a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, forças espirituais da maldade, os dominadores desse século, desse mundo tenebroso. Isso Paulo ensina lá no capítulo 6 de Efésios. Ele nos faz enxergar que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é espiritual. Pode ser que pessoas sejam usadas pelo inimigo para nos atribular, para nos machucar, para nos fazer mal, mas não temos que lutar contra carne e sangue. Veja, Senhor, abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. O que o moço viu? Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Em redor de Eliseu, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Então, meus irmãos, quando Deus abre os nossos olhos espirituais, nós percebemos, nós enxergamos como o moço, e nós não somos melhores do que ele. Eu acho que se eu estivesse lá, eu ia sair correndo, né? Eu seria o primeiro a tentar fugir. O menino, ele procura o profeta, o moço de Eliseu procura o profeta e ele abre o coração, ele diz o que ele estava temendo. O profeta não está repreendendo aqui, né, incredulidade, ele apenas diz, não temas, mas são os que estão conosco. Senhor, abre os olhos dele para que ele enxergue isso, Senhor. Ele ainda não viu essa realidade que eu estou vendo. E o texto diz que o Senhor abriu os olhos, ele percebeu, ele enxergou isso. Você imagina essa visão, né, que nós não temos hoje.
Eu não vejo anjo, você também não vê. Eu nunca vi anjo. Eu nunca vi. Eu espero também que não precise ver, sabe? Eu espero não precisar ver. Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34. Salmo 34. O anjo do Senhor, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, versículos 7 e 8. Prova e vê que o Senhor é bom. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Davi, quando escreve esse salmo, ele tinha passado, né, ele tinha ido para Gate, ele tinha se refugiado ali em Gate, que é a terra dos filisteus, porque Saul o perseguia, Saul queria a morte de Davi. Davi, então, não tinha mais lugar seguro em Israel e Davi foge para os filisteus, ou seja, ele vai para a terra do inimigo, né? Se estar com os filisteus era mais seguro do que estar em Israel, você imagina a situação de Davi em Israel pela perseguição desencadeada por Saul contra ele. Saul queria esmagá-lo como uma pulga, é essa expressão que Davi usa. Saul esquadrinhou todo o território ali em busca, na caça a Davi. Davi vai se refugiar com os filisteus. E aí você tem a passagem lá em 1 Samuel, capítulo 21, quando Davi, ao chegar à terra dos filisteus, os homens dizem para o rei Aquis: olha, esse cara aí é o Davi, é o rei de Israel. Rei de Israel, Davi? É o Davi. É aquele que as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. E aí os homens falaram isso, né? Ali os assessores do rei falaram isso e Davi temeu. Davi temeu. Irmãos, Davi teve medo e ele se fez de louco. Davi, diz o texto que ele se contrafez diante do rei, babando na barba, se agarrando das pilastras ali do palácio, né, da cidade de Gate. Davi, ele se fez de maluco naquele momento, para escapar, porque ele teve medo. E o rei fala assim: olha, já não tem louco bastante aqui nessa cidade, né, para que vocês me tragam mais um maluco aqui. Então ele manda tirar Davi da sua presença. Davi, então, vai para um lugar chamado Caverna de Adulão. E ali na caverna de Adulão, diz o capítulo 22 de 1 Samuel, que se ajuntaram a Davi, além da sua família, porque se estava ruim para Davi, você imagina para Jessé. Então, eles são exilados, eles se refugiam na caverna de Adulão, nessa região, né, no deserto. Eles têm que se esconder nesse local, e aí vem Jessé, os irmãos de Davi, a família dele vem se esconder ali também, e aparecem os homens que eram endividados, os homens em aperto, os amargurados de espírito. Esses homens, eles vão se refugiar ali em Adulão com Davi. E aí é por isso que Davi conta nesse salmo, né? Depois você pode ler em casa o salmo e você vai ver que história linda, né? Como o ensino do salmo está dentro desse contexto, quando Davi, ele fala para os seus companheiros ali, os 400 homens amargurados, endividados e em aperto. Ele diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Voltando aqui para 2 Reis, Senhor, abre os seus olhos, abre os olhos do moço, para que ele veja. Ele viu o monte cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Essa foi a primeira oração. A segunda oração de Eliseu é: Senhor, peço-te, fere esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Veja só, olha o contraste. Senhor, abre os olhos do moço, abre os olhos para que ele possa enxergar. Agora, Senhor, cega os soldados da Síria, cega essa tropa, para que eles não possam enxergar, fere com cegueira. Então, temporariamente, eles ficaram sem ver, eles ficaram sem enxergar. Eu lembro da história de Paulo, né, no momento da sua conversão, em Atos, capítulo 9, Saulo respirando ameaças contra a igreja do Senhor,
ele obtém cartas autorizando, lá pelos líderes religiosos em Jerusalém, ele recebe cartas para ir a Damasco, para ir à Síria. E lá na Síria, veja o contraste aqui dessas histórias, né? Lá no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 9, Saulo, então, né, Saulo, o seu nome é hebreu, Saulo vai à Síria, a caminho de Damasco, para prender cristãos, para arrastá-los, respirando ameaças, né? A expressão usada por Lucas ali em Atos é como uma fera bufando, uma fera rosnando, respirando ameaças contra os cristãos, desejando ali destruir a igreja. Mas aquele homem, cheio de si, aquele fariseu, Saulo, ele vê uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia. E ele cai no chão, e ele cai cego, ele cai sem enxergar, ele ouve a voz. Ele não enxerga, ele não sabe quem está falando ali, mas ele pergunta: quem és tu, Senhor? A voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E aí, daquela queda e dessa cegueira, Saulo é conduzido até uma casa na rua direita em Damasco, onde ele passa ali 3 dias jejuando, orando, cego. Você imagina o que passa na cabeça dele? Você imagina o que está passando na cabeça de Paulo nesses 3 dias? E ele, cego, em jejum e oração, ele está ali tentando entender o que é isso, o que está acontecendo. Jesus falou comigo? Jesus, mas a gente não matou Jesus? A gente não está perseguindo esse caminho? Saulo, Saulo, eu te escolhi. E o resto da história vocês conhecem. Deus levanta Ananias, Deus fala com Ananias e fala assim: olha, vai lá e ora por ele para que ele recupere a visão, para que ele dê sequência, continue a caminhada que eu chamei para que ele caminhasse comigo. E aí, aquele perseguidor se torna um amigo do Senhor, ele se torna um apóstolo, ele se torna um homem de Deus. Você conhece a história de Paulo, né? Dispensa apresentações. Mas, irmãos, o que isso tem a ver? O que uma coisa tem a ver com a outra? O Senhor feriu de cegueira aquelas tropas sírias, ouvindo a oração de Eliseu. Eles ficaram cegos temporariamente, e é como também a cegueira temporária de Saulo, para que ele tivesse um encontro com Cristo, para que ele fosse ali, né, nesse tempo, nesses 3 dias em que ele ficou ali orando, para que Deus falasse ao coração dele, e ele tem a visão que vem um homem que vai orar por ele, e Ananias também recebe a visão, e ali você tem esse encontro maravilhoso, descrito em Atos capítulo 9. Voltando aqui para 2 Reis, Senhor, cega os sírios, fere com cegueira. Deus fez isso. E aí o profeta diz assim no versículo 19, não é este o caminho, nem esta cidade, não é este o caminho, nem essa cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. Ah, Eliseu, ah, Eliseu. Eliseu leva os soldados para Samaria. Ele, imagina a cena, uma tropa cega, uma tropa de sírios que não enxerga, e segurando ali no ombro de Eliseu, imagina ali o capitão, o comandante daquela tropa, segurando ali no braço de Eliseu, sendo conduzido, e os seus soldados seguindo os seus passos, até eles chegarem em Samaria. E aí em Samaria, Eliseu ora de novo: Senhor, agora abre os olhos desses homens. Abre, Senhor, versículo 20. Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. O susto deve ter sido assim um susto tremendo. Aqueles soldados devem ter ficado assim: onde que a gente está aqui?
A gente era para ir a Dotã, agora a gente está em Samaria. Veja, essa cena, né, essa cena dos soldados sírios dentro de Samaria, ela mostra aqui a ação de Deus que é poderosa, que é surpreendente, que é maravilhosa. Então, olha, Deus abriu os olhos do moço, Deus cegou os sírios, Deus abriu os olhos dos sírios novamente. E aí, dentro de Samaria, o rei de Israel, né, aqui no versículo 21, os viu. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? O rei anônimo, né? O rei de Israel não tem nome. E olha o respeito que ele tem por Eliseu, meu pai. Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Você imagina a reação do rei, né, quando ele vê essa cena, e aí ele pergunta ao profeta: eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou matar essa tropa, eu vou destruir essa tropa? Olha a resposta do profeta. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Para quê? Para tudo agora. Para aí. Veja só. A oportunidade de destruir as tropas sírias estava diante deles. Eles tinham ali, né, como diz o ditado, a faca e o queijo na mão. A fala de Eliseu para o rei é interessante porque Eliseu está dizendo o seguinte: olha, o que você conquistar, você fere. Mas o que Deus conquistou, você não tem o direito de ferir, rei. Ferirás, né? Não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros. Ou seja, com a tua espada, o que você conseguir conquistar, você faz o que você quiser. Agora, esses aqui, Deus conquistou. Esses aqui, eles estão aqui porque foi Deus que operou o milagre. Você não vai ferir esses soldados. Pelo contrário, você vai dar comida para eles. E deu-lhes aqui um banquete. Coloca pão e água para eles, coloca alimento para eles, para que eles bebam e voltem para a sua terra, voltem para o seu rei. Versículo 23, ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. Da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Irmãos, Deus fez a paz. Esse evento aqui redundou num acordo de paz. E aí eu queria que você lesse comigo Romanos capítulo 12. Não ferirás, ó rei. Romanos capítulo 12, Paulo traz para a gente uma lição preciosa, que na verdade ele extrai do livro de Provérbios. Veja comigo, Romanos capítulo 12, 17 a 21. Ele diz assim, olha, não torneis a ninguém mal por mal. Romanos capítulo 12, versículos 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Até para os inimigos, Paulo? Até para os inimigos. Se possível, meus irmãos, olha a orientação para a igreja do Senhor, para nós hoje. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós somos chamados de bem-aventurados quando somos pacificadores. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz. No que depender de nós, Paulo está dizendo, vamos buscar paz com todos os homens. Buscar paz com todos os homens não significa que você vai caminhar junto. Está entendendo? Não significa que você vai estar junto o tempo, né? Você não precisa estar junto, mas você vai estar em paz. Você vai estar com o coração livre, com o coração sem peso de qualquer tipo de questão envolvendo perdão, envolvendo, sabe, qualquer tipo de dificuldade de relacionamento. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, Paulo está dizendo, amados, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Lembra quando Paulo fala em Efésios
irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando Paulo fala irai-vos e não pequeis, ele fala de uma justa indignação por causa do pecado. A fala de Paulo lá em Efésios, do capítulo 4 de Efésios, quando ele fala isso. Irai-vos e não pequeis. Deixa eu pegar o texto aqui para te dar precisamente qual é a referência, tá? Para vocês não ficarem aí no ar com essa mensagem aqui. Então, Efésios capítulo 4, versículo 26, 4, 26 de Efésios, tá? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está dizendo o seguinte, que é a mesma ideia aqui do texto de Romanos. Ele está dizendo o seguinte, olha, existe uma justa indignação pelo pecado. Existe uma justa indignação pelo pecado. Irai-vos por causa do pecado e não pequeis. O que é pecado então, Marcelo? O que é pecado, Paulo? Pecado é quando você deixa que essa justa indignação pelo pecado se torne uma raiz de amargura, se torne uma amargura, se torne algo, como ele usa na expressão, não se põe o sol sobre a vossa ira. Na verdade, em Efésios capítulo 4, 26, Paulo está citando o Salmo 4, 4. Confira aí comigo, Salmo 4, 4. Veja se é isso aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Salmo 4, 4. Salmo 4, 4. Irai-vos, não pequeis. Salmo 4, versículo 4. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irai-vos e não pequeis. Paulo usa essa expressão em Efésios. Então, quando ele diz aqui no versículo 19, voltando para Romanos 12, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Dai lugar à ira. Deixa de lado. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Consultai no travesseiro o coração. E deixa isso para lá. Deixa de lado, né? E fique em paz. Sossega o coração. Durma tranquilo, durma em paz, sabe? Tenha um sono sossegado, tenha esse privilégio, sabe? Quando o salmista também diz aqui no capítulo, no Salmo 3, ele diz, deito-me e pego no sono, porque acordo porque o Senhor me sustenta. No versículo 8 do Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Meus irmãos, a ira não pode ficar armazenada no nosso coração. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha, examina o coração no travesseiro e sossega, e deixa de lado isso. Voltando para Romanos, ele diz assim, olha, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, aí eu queria que você prestasse atenção nos versículos 20 e 21 aqui de Romanos 12. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que palavra, irmãos. Que palavra de Deus através de Paulo na carta aos Romanos. Paulo está citando Provérbios 25, depois você confere, Provérbios 25, versículos 21 e 22, o texto que ele está mencionando, quando ele diz, fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo. Veja, se o teu inimigo tem fome, dá de comer. Foi o que aconteceu, foi o que o Eliseu fez aqui, no texto que nós estamos lendo em 2 Reis, no capítulo 6, né, no finalzinho do capítulo 6, ele diz, não, você não vai ferir, rei, você não vai matar os soldados sírios, você vai dar comida e água para eles, você vai dar alimento. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se ele tem sede, dá-lhe de beber, porque assim você vai amontoar brasas vivas, né? Você imagina a cena de alguém com brasas acesas na sua cabeça. Imagina a cena. O que você faria com brasas acesas na cabeça? O que você faria? Tentaria tirar da minha cabeça, né, para não queimar meu cabelo. Eu tentaria tirar, né? É isso que vai acontecer. O inimigo, ele vai, sabe o que vai acontecer?
Ele vai tirar da cabeça esse pensamento maligno. É isso, meus irmãos. É isso que o texto quer mostrar para a gente. Se você paga o mal com o mal prevalece. Se você paga o mal com o mal prevalece. Paulo diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, o inimigo precisa, o inimigo tem fome, você sabe que ele é inimigo. Dá de comer, dá de beber. Você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele vai querer tirar essa ideia da cabeça, ele vai querer tirar essa brasa da cabeça. Foi o que aconteceu entre Israel e Síria. O versículo 23 diz: da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Esse então é o relato desse outro milagre que Deus faz através de Eliseu. E eu vou parar por aqui, tá bom? Eu vou parar por aqui. Eu tinha, planejado chegar ao capítulo 7, ou pelo menos o capítulo 6, mas sem pressa, irmãos. Vamos devagar? Eu não vou entrar na segunda parte, não. No próximo encontro a gente fala a partir do versículo 24 do capítulo 6, tá bom? Tá combinado? Mas eu quero terminar por aqui e deixar para a gente algumas aplicações importantes sobre esse texto que nós lemos hoje, estudamos hoje. Tá? A primeira aplicação importante é que o nosso Deus, assim como ele fez flutuar ali o machado, naquela primeira parte do texto, o nosso Deus é um Deus que cuida da gente e que supre as nossas necessidades. Nos pequenos detalhes e nos grandes milagres. Prova e vê que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele confia, aquele que nele se refugia. É a fala do salmista, é a fala de Davi para a gente. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus cuidou do profeta, Deus cuidou dos discípulos, Deus deu a eles condições de expandirem a casa. Por quê? Porque Deus estava preparando o avivamento, Deus estava preparando ali homens para que esses homens fossem instruídos na palavra e fossem discípulos, discipuladores, multiplicadores da palavra de Deus num tempo tão difícil, num tempo tão escasso. Nesse tempo também Deus levanta você e a mim. Deus levanta a gente hoje como discípulos do Senhor, para nós colocarmos a nossa mão no machado, para nós prepararmos e trabalharmos na obra do Senhor, na seara do Senhor, e para que haja mais interesse na palavra de Deus, para que esse interesse na palavra de Deus seja multiplicado, para que Deus use as nossas vidas. Você e eu, nós somos multiplicadores desse avivamento, dessa palavra, irmãos. Deus tem nos levantado hoje, entenda isso, Deus tem nos levantado hoje para sermos multiplicadores da sua palavra. E é necessário que nesses dias haja um crescimento no interesse pela palavra, mais discípulos, mais homens e mulheres de Deus, engajados, envolvidos na sua obra. E nesta vocação, nessa chamada, Deus proverá o necessário para suprir as nossas necessidades. Deus proverá o necessário para o nosso sustento. Deus proverá o necessário para que você e eu possamos fazer a obra do Senhor. Porque Ele é que chama a gente. Então Deus nos dará condições. Deus vai fazer o suprimento, Ele vai trazer o necessário para que a obra dEle cresça, para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Segunda aplicação, que a gente acabou de ver na segunda parte do texto, precisamos enxergar realidades espirituais. Precisamos enxergar o mundo da maneira como Deus vê as coisas, como Deus enxerga. E nós precisamos pedir, Senhor, abre os nossos olhos, para a gente enxergar que são mais os que estão conosco. Às vezes, nós, como cristãos, temos uma falsa impressão que nós estamos sozinhos. Talvez você esteja se sentindo só, abandonado, isolado. Poxa, será que só eu que quero buscar a Deus? Às vezes é dentro da família, você se sente ali um peixe fora d'água na família, porque ninguém mais quer buscar a Deus, só você. E às vezes nós nos sentimos, seja no ambiente de trabalho, na faculdade, nos estudos, onde você está, na vizinhança, você fala assim, mas
Senhor, estou me sentindo, sabe, parece que contra, tem tanta gente contra, tanta gente que quer aqui, sabe? Senhor, abra os meus olhos para que eu veja que são mais os que estão conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmãos, é tempo de nós abrirmos os nossos olhos, termos essa visão espiritual, a compreensão dessa realidade espiritual que nos cerca e saber que o Senhor está conosco. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está conosco. O Senhor é minha luz e a minha salvação, diz o salmista no Salmo 25. É 25 ou 27? Acho que é o 27, né? Deixa eu conferir aqui. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? De que me recearei? Esse Salmo 27 mostra Davi cercado, ele cercado por exército. Depois você lê com calma aí em casa. Mas você vai perceber o seguinte: Senhor, abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, faz-me enxergar, Senhor, me faz enxergar a realidade de que o Senhor está conosco, o Senhor está comigo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está conosco, irmãos. Então, o Senhor abre os nossos olhos. E a última aplicação é quanto a relacionamentos, é quanto a situações da vida que nós passamos. E às vezes, irmãos, a verdade é a seguinte, às vezes, o inimigo é entregue de bandeja, usando a linguagem popular, mas não é para você destruir. Você não foi levantado para destruir ninguém. Você não foi levantado para, sabe, acabar com as pessoas, destruir a vida. Não, você foi levantado para gerar vida. Você foi levantado para ser um pacificador. Você foi levantado para abençoar. Se o teu inimigo tem fome, dá de comer. Se tem sede, dá de beber, porque você vai amontoar brasas vivas. E isso vai trazer paz. Isso vai trazer reconciliação. Isso vai trazer perdão. Isso vai trazer paz. Como aconteceu entre Síria e Israel. Não houve mais investidas da Síria contra Israel por aquele tempo. Mas isso foi fruto de uma ação poderosa, maravilhosa de Deus. E na nossa vida hoje não é diferente. Hoje nós vivemos lutas espirituais, nós vivemos ataques, agressões, né, afrontas, mas o teu inimigo não é essa pessoa aí. O teu inimigo não é carne e sangue. A gente luta contra inimigos espirituais. E a gente tem que discernir isso com muito equilíbrio. Eu digo isso com muito equilíbrio, tá? Não é fanatismo, não é uma visão romântica, não é uma visão fantasiosa do mundo espiritual, mas é uma visão equilibrada, bíblica. Como Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 12. Como a gente tem enxergado aqui no livro de Reis, né, que havia ali ao redor de Eliseu carros e cavaleiros de fogo protegendo o profeta do Senhor. Que assim seja na nossa vida, que assim seja também no nosso proceder, que essa palavra de Deus fique no nosso coração e o Senhor nos ajude a prosseguir, a servi-lo, a honrá-lo, a glorificá-lo e aplicar essa palavra viva, né, a nossa vida a essa palavra. É isso que eu quero orar agora, pedir junto com você, pedir ao Senhor que faça isso. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa mensagem de Reis, por essa mensagem do Evangelho, por essa mensagem maravilhosa da tua Santa Escritura. Pedimos ao Senhor que nos ajude, pedimos ao Senhor que nos instrua, que abra os nossos olhos, que nos abençoe, que esforce as nossas mãos, que nos fortaleça, que nos dê graça, sabedoria, direção, orientação para a nossa vida, para a caminhada cristã. Abençoa cada um que participa aqui das Segundas da Palavra. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos guie, que o Senhor abençoe, Senhor, as nossas vidas. E que nós possamos, Senhor, seguir em frente. Tudo isso para a glória do Teu nome. Deixe uma bênção especial sobre cada família hoje, Pai. Sobre cada lar. Nessa segunda-feira, Senhor, que possamos ter uma noite de paz. Como disse o salmista, em paz me deito e logo pego no sono. Porque Tu, Senhor, me fazes habitar,
o Senhor me faz descansar em segurança. E é isso que nós desejamos nessa noite, Pai. Dá-nos uma noite de paz. Senhor, sossega o nosso coração, que possamos dormir uma noite inteira, Senhor, sabe? E, ó Deus, possamos ter Senhor, a reparação, a restauração das nossas forças, e a nossa mente esteja livre, Senhor, sem ira, sem qualquer tipo de desejo de vingança, mas que o nosso coração descanse no Senhor e confie no Senhor, porque o Senhor tem cuidado e guardado as nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, está na hora, chegou ao final do nosso encontro, e que essa palavra fique no nosso coração. Tá? Próxima semana, se Deus quiser nos permitir, estaremos aqui nas Segundas da Palavra e vamos estudar a partir do versículo 24, capítulo 6 de 2 Reis, a partir do versículo 24. Leia o texto, ore a Deus, pede a Deus iluminação na leitura. Leia o texto e a gente volta na próxima semana para conversar sobre essa história maravilhosa, esse relato maravilhoso que é a palavra de Deus aqui e o que Deus fez através de Eliseu. Tá bom? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro das Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau.